Cristo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Vocês acompanharão a minha leitura. Gênesis 1:1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O segundo texto está no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá para João, capítulo 1. É o último evangelho dos evangelhos. E vamos ler o verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. Através da criação, quando nós acabamos de ler em Gênesis 1. E agora, Senhor, pela tua revelação especial, a encarnação de Cristo, que nós vemos agora em João, capítulo 1, verso 14. Ó Deus, abre o nosso entendimento para nos deleitarmos no Senhor, para sermos, Senhor, consolados, confrontados e animados pela tua palavra, Senhor. Assim que oramos em nome de Cristo, que o teu Espírito Santo também nos ajude a pregar, nos ajude a abrir o nosso entendimento para entendermos, Senhor, a tua revelação. Em nome de Cristo. Amém. O nosso tema hoje, irmãos, é baseado no livro do pastor Ernest Maia, Os Fundamentos da Fé Reformada. Toda a minha pregação está em cima desse livro. E o nosso tema hoje é o Deus que se revela. Esse é o primeiro capítulo do seu livro. Então, eu estou seguindo uma sequência há 3 domingos. Estou pregando sobre os temas da fé, os fundamentos da fé reformada. Esse aqui é o primeiro do livro que ele escreveu. O Deus que se revela. Como eu vou fazer a minha exposição hoje? Eu vou trazer uma introdução, como sempre. Depois o contexto do livro, que nós vamos tratar aqui. E depois nós vamos entrar nos pontos. Os pontos da nossa exposição. Que são 2 pontos. A criação como revelação de Deus e a revelação especial de Deus. Então, são os nossos 2 pontos baseados nesses 2 versos, Gênesis 1:1 e João, primeiro capítulo, verso 14. Então, vamos à nossa introdução. Na introdução, vamos trazer o significado de revelação. Revelação significa descortinar, abrir a cortina, para ver o horizonte, ver o sol, ver as paisagens. Abrir a janela. É trazer luz do conhecimento sobre a escuridão da ignorância. Também significa isso. Ou, basicamente, revelação significa isso. Trazer a luz do conhecimento sobre a escuridão da ignorância. Então, a revelação tem a ver com acesso ao conhecimento da verdade. Revelação bíblica. No contexto bíblico, Deus se revelou de 2 maneiras claras ao pecador. A primeira por meio da criação. A segunda por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ambas as revelações de Deus estão expostas claramente em sua palavra. Sem qualquer mistério e 7 chaves para se ter acesso. Coisa simples. A revelação de Deus ela é clara, ela é objetiva, ela está exposta com total simplicidade. Olha só, irmão. Deus escreveu a sua palavra por meio dos seus homens, dos seus servos, inspirados pelo seu Espírito Santo. E olha que ele usou as palavras do contexto da nação desses homens, do vocabulário desses homens, da cultura desses homens. Ele trouxe isso em simplicidade para que a sua revelação, tanto da criação, como a sua revelação especial em Cristo Jesus, fosse entendida, sem obstáculo, sem mistério algum. O que devemos entender quanto à revelação de Deus ao pecador é o seguinte: é Deus quem se dá a conhecer. É Deus quem se auto-revela. A revelação divina vem do alto para baixo e nunca de baixo para cima. Nunca foi o homem que foi atrás, que se interessou em conhecer a Deus. Nunca, irmão.
todo o movimento da revelação de Deus para o seu povo, para o homem, por meio da criação e da pessoa de Cristo, partiu dele, vem dele para nós. Vem dele para nós. Então, o maior interessado em se auto-revelar é o próprio Deus, para mim, para você e para a humanidade. Isso tem um propósito, e o seu propósito sempre é redentivo, é a restauração do homem, é a restauração da criação por meio de Cristo, a sua revelação especial, que nós vamos ver logo ali adiante. E sempre foi Deus quem vem em busca do pecador, isto é Ele quem se revela e não o homem que busca ou vai atrás dele para conhecê-lo. Portanto, podemos concluir até agora o seguinte, nessa introdução. Primeiro, é Deus quem se revela ao homem. Onde isso está escrito, onde isso está fundamentado, está em sua palavra. 2, não há mistérios ocultos na revelação de Deus ao homem. Ele é luz, ele é conhecimento, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. 3, não existem ou não existem 7 chaves para se abrir a revelação de Deus. Ele é direto, objetivo, claro, quando se auto-revela. Basta ler as Escrituras, está tudo lá. 4, se ele não se revelar ao homem, o homem não o conhecerá. Não o conhecerá. 5, há 2 maneiras de Deus se revelar ao homem. A primeira na criação, a segunda em seu amado Filho, Jesus Cristo. Olha que coisa linda aqui. Que coisa tremenda isso aqui. O autor e criador de todas as coisas se auto-revela à humanidade pela criação e também por meio do seu Filho Jesus Cristo, a quem ele escolhe para fazer essa revelação. Apocalipse 1:1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, olha, mostrar, revelar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, a gente tem aqui, irmãos, algo tremendo. Deus abrindo e revelando as últimas coisas, porque as primeiras já foram todas reveladas. E agora vem as últimas coisas para fechar a história da humanidade. O que queremos mostrar em Apocalipse 1:1 é Deus revelando a seu servo João, por meio de Cristo, as coisas que em breve devem acontecer. Quer saber a história do fechamento da história do mundo? Da história da humanidade? Lê Apocalipse. Lê Apocalipse com calma, devagar. Se você não entende, me procure que eu posso te orientar para isso. A ação da revelação divina é de Deus, por meio de Cristo. E nunca o homem que vai atrás buscando isso. Aplicação da nossa introdução, irmãos. Cuidado com os crentes, entre aspas, que dizem que tiveram uma revelação de Deus para a sua vida. Cuidado com isso. Muito cuidado. Não caia nessa heresia. Tudo que Deus revelou de si mesmo e de você está na Escritura. Tudo, irmão. A meu respeito, a seu respeito, ao respeito da história, a respeito dele. Está na Escritura. Portanto, leia, medite, estude a Bíblia. E frequente a EBD e os cultos. Não edifique sua vida em cima de visões e revelações subjetivas das pessoas. São caminhos de morte. Irmãos, olha o cuidado de Deus ao nos revelar, ao se auto-revelar para mim e para você. Justamente para evitar esse tipo de misticismo, de superstições, de heresias. Nós não precisamos disso, irmão. Deus se auto-revelou a mim e a você na Escritura. Cabe a nós, como resposta ao Senhor, abrir e lê-la e pedir luz para entendê-la. E Ele assim o fará. Nós vamos abordar os seguintes pontos do livro do pastor Ernest Maia,
Fundamentos da Fé Reformada, no capítulo 1. Primeiro ponto, isso aqui também é do livro dele. A criação como revelação de Deus. E o segundo ponto, a revelação especial de Deus. Vamos tratar esses dois pontos hoje. Nós também queremos lembrar que grande parte do que vamos falar em nossa pregação são palavras do pastor Ernest Maia. Elas vão estar todas entre aspas, e eu vou notificar aqui para que os irmãos entendam, para não entenderem que, como se fossem as minhas palavras e as minhas ideias. Eu me deleitei na leitura desse livro. A mensagem é espetacular, é tremenda demais, autêntica demais, bíblica demais. Isso me abençoou e eu creio que abençoará a igreja da mesma forma. Então vamos aqui agora ao contexto do livro. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Em hebraico é Toledode, que significa gerações ou geração. Então Gênesis é a história das gerações do povo de Deus, desde Adão e Eva até a morte de José, onde encerra o livro de Gênesis. É uma narrativa maravilhosa, detalhada, viva da ação de Deus, formando o seu povo na expansão, né, e revelando a promessa da redenção em Gênesis 3,15. Este livro é o início da revelação do coração de Deus para o seu povo através da criação e da promessa redentiva do Messias. Olha só. No livro de Gênesis, nós temos a revelação da criação e a revelação especial de Deus, no mesmo contexto do livro. Ali no capítulo 3, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos o que Deus se revelando como todo Criador, bendito, abençoado, uma tremenda criação, e ele mesmo diz, tudo que eu fiz foi bom, é muito bom o que eu fiz. E logo ali no capítulo 3, quando o homem peca, Deus já revela a sua revelação especial em Gênesis 3,15. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali ele já mostra o Redentor. A Adão e a Eva e a própria serpente. Deus se revela por meio de Moisés, se revelando autoexistente e criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Há algo que Deus revelou em Gênesis 1 que devemos tomar conhecimento. A palavra Deus, no hebraico, é Elohim, e está no plural, que pode significar seres divinos. Então, no princípio, seres divinos criaram os céus e a terra. Essa seria a tradução mais textualizada do contexto ali do hebraico. Então, no contexto, esses seres divinos são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Olha só, já estão sendo revelados logo no início de tudo. Isso é gracioso demais, isso é tremendo demais para mim e para você, irmão. Nós temos acesso a isso. Toda a criação, irmãos, toda a revelação especial de Deus está movida pela Trindade. Estão criando todas as coisas, estão trazendo um Redentor à Terra, na encarnação de Jesus Cristo. Então Deus começa Gênesis 1 revelando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que veio à existência, veio a existir por meio da Trindade. Nada fora dela, tudo por ela, dentro dela e para ela e dela. Observe Gênesis de 1 a 2, revela duas pessoas da Trindade. No verso 1, o Deus, e no verso 2, o Espírito Santo, que pairava sobre as águas. E lá em Gênesis 3,15, a revelação do Messias, o Messias prometido. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Então, toda a narrativa bíblica é a Trindade se auto-revelando ao povo de Deus. Olha que coisa tremenda. Aí nós vamos agora para João, o contexto de João, capítulo 1. João escreve o seu evangelho justamente para revelar a quem? O Messias prometido. O evangelho de João ele começa falando sobre o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como está lá em Gênesis 1, ele faz uma réplica para mostrar que, no verso 14, e o verbo que fez carne. Então, aquilo que era prometido lá em Gênesis 3,15 se cumpre no evangelho de João.
Jesus se fez homem, se fez carne, o Redentor está vivo, a revelação especial de Deus, ela agora é visível, clara aos homens. E traz aqui o conteúdo, não é, dessa encarnação, cheio de graça e de verdade e da glória do Pai. Olha que coisa linda, irmão. Deus se revelando agora não só na criação, mas na pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Deus encarnando em Cristo. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Então vamos, irmãos, ao nosso primeiro ponto. A criação como revelação de Deus. A Trindade se revela em Gênesis, na criação do universo, do ser humano e na promessa da redenção em Cristo, em Gênesis 3,15. Temos aqui a primeira autorrevelação de Deus, que é a criação de todas as coisas. O pastor Ernest Maia comenta, abre aspas, Deus proporciona ao homem, mediante a criação, aqui é a natureza, a oportunidade e a responsabilidade de conhecer o mundo físico. Olha que coisa linda aqui. Então, qual é o propósito de Deus na criação? Que o homem criado conheça o mundo físico. Todas as coisas. Todas as coisas que Ele criou. Está aos nossos olhos. Nós temos conhecimento claro de que Deus criou todas as coisas. Isso é exposto em toda a criação. Em toda a criação. E não é necessário você ir para uma universidade ou fazer um curso teológico para ter essa perspectiva. Não precisa disso, porque está tão claro, tão simples, tão evidente, que é impossível a mente humana olhar para tudo isso e pensar que isso foi fruto do acaso. O acaso não promove equilíbrio, não promove sustentação, manutenção, preservação, reprodução. O acaso não pode fazer isso, porque o acaso não tem sentido nenhum. Então, irmãos, é revelado aqui. E ele continua, o pastor MC Maia, vou abrir aspas aqui mais uma vez. Contudo, esse conhecimento não é completo em absolutamente e nem absolutamente claro por causa do que obscureceu o entendimento humano. Então ele fala aqui que o pecado obscureceu esse conhecimento no homem. Mesmo que a natureza reflita as glórias de Deus, isso ainda se dá de forma deformada, por causa do pecado em nosso coração. Todavia, a história, a natureza e o homem refletem algo do Criador. Por isso os homens são indesculpáveis. Está lá em Romanos 1, versos 19 e 20. O que é que ele quer dizer aqui? Fecha aspas. O que é que o autor, o que é que o pastor Ernest Maia quer dizer aqui? É justamente isso. Que apesar de Deus criar tudo isso, o pecado deformou o nosso entendimento. Mas isso não justifica estarmos diante de Deus com a justificativa de dizer, não, foi o pecado que não me fez te conhecer. Não. Isso não justifica. Porque o que está aí, irmãos, é impossível não refletir a glória da criação de Deus. Por isso o homem é indesculpável. Ele é indesculpável. O que o pastor Ernest Maia está dizendo é, Deus se revela ao homem por meio da criação, mas esta revelação para se conhecer a Deus é incompleta devido à natureza pecadora do homem. Para se conhecer a sua pessoa, mas para entender que a sua glória está exposta na criação, nós não precisamos disso. Já está claro aí demais. A natureza revela o Deus criador, mantenedor, sustentador, criativo, alegre, inteligentíssimo, glorioso. Mas a natureza não tem meios em si de apontar o caminho para uma relação perfeita com ele. Aí não tem. É isso que o pastor Hermes está dizendo isso. A natureza não vai me encaminhar, ou não vai me dizer que eu sou pecador e que eu preciso da redenção de Deus. Ela não vai dizer isso. Mas ela está apontando que alguém criou todas as coisas e eu sou parte dessa criação. A revelação divina no contexto bíblico é a comunicação de Deus com o seu povo e a humanidade.
mostrando quem ele é como Criador, Rei soberano, sua natureza divina e humana, e sua redenção para o pecador em seu Filho Jesus Cristo. Gênesis 1:2, Gênesis 3:15. O pastor Ernest Maia comenta mais uma vez, abre aspas, Deus expressa seu pensamento em sua vontade no mundo, na criação, envolvendo o homem com a manifestação visível da sua glória, que é proclamada, apesar do pecado, de forma fecunda nas obras da criação. Olha só. Por isso que o homem é indesculpável, irmãos, porque Deus envolve o homem na manifestação visível da sua glória por meio da criação. Isso é um fato. Isso é uma realidade clara. Isso para todos os homens, de toda a humanidade. Não há como você olhar para esse universo imenso, essa criação belíssima, gloriosa, que reflete a mente e o coração de Deus ali, e não fazer a conexão. Alguém criou isso aqui. É impossível isso vir de uma explosão cósmica, como diz o evolucionismo, ou ser fruto do acaso. Não é. Não tem como. Não tem como. Olha o Salmo 19:1. O que diz, não precisa ser não. Eu vou ler aqui para que a gente entenda isso aqui. Isso aqui foi também tema da aula de Tiago, domingo passado. Olha isso aqui, irmão. Presta atenção no que o autor, o que Davi escreveu aqui no Salmo 19, né, verso 1 e 2. Não, verso 1, 2, 3 e 4. Olha só. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só. Os céus proclamam a glória de Deus. Qual é o propósito da criação? A proclamação da glória de Deus. É claro. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, ele criou todas as coisas. Agora, olha o verso 2, que interessante. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. A minha pergunta é, mudou alguma coisa na criação do universo até hoje? Não, irmão, não mudou nada. O universo continua discursando a glória de Deus, desde a sua criação até hoje. Até hoje. Entra noite, sai noite, e o universo continua refletindo, mostrando, né, a glória de Deus, discursando dia após dia, noite após noite, revelando o seu conhecimento, para que nós glorifiquemos o seu nome. Irmãos, criar um universo desse, no equilíbrio que ele existe, é preciso ter muito conhecimento, muita sabedoria. Porque nós temos o macro-mundo e o micro-mundo. Tudo criado por Deus. E tudo existe de uma forma perfeita, orgânica. E tudo isso proclama a sua glória. Mostra o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Olha o verso 3. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A criação não fala para você, os animais não falam com você, as paisagens, as montanhas, as árvores, os rios, os mares, os planetas, você não vê. Eles se comunicam, olha, foi Deus que nos criou. Você não vê isso, não se ouve nenhum som, nenhuma linguagem, não há palavras. Agora, olha aqui o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, por meio da sua criação. A criação fala conosco. Ela aponta que há um Deus que criou todas as coisas. E as suas palavras chegam aos confins do mundo. Todos. Está muito alto o som aqui. Está até dando uma vibração. Se você puder baixar, pode baixar bem mesmo. Irmãos, todos os seres humanos, sem exceção, eles ouvem a voz de Deus
por meio da sua criação. Não tem como eles não discernirem. Logicamente, pela deformidade do pecado no coração do homem, esse homem vai criar deuses para transferir o autor da criação para os deuses que os homens criam para adorá-los, como se fosse eles que fizessem todas as coisas. Por isso que vem o Criador. Por isso que a presença é necessário que Cristo venha para trazer luz ao entendimento e para que o homem tenha comunicação com Deus. Irmãos, o propósito de Cristo foi justamente esse. Comunicação entre Deus e nós. Ouvirmos a sua palavra, falarmos com Ele, uma relação pessoal. E essa relação pessoal, ela é traduzida nas Escrituras como paternidade, pai e filho se comunicando em harmonia numa família. Por isso nós necessitamos da revelação especial. Há uma proclamação aqui no Salmo 19, sem palavras, que revelando a glória de Deus por meio do que Ele criou, isso seria o bastante para o homem reconhecê-lo como um poderoso Criador. Os versos 3 e 4 do Salmo 19 nos revelam não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Eu sou o Criador de todas as coisas. Olha a obra gloriosa que eu criei. Isso significa que o mundo recebeu a revelação e a mensagem de Deus por meio da sua criação. Por isso que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Quando o rejeitam, quando negam, quando não se submetem a Ele. O pastor Hermes Maia comenta mais uma vez, abre aspas. Deus não criou o mundo para satisfazer a curiosidade humana, mas como testemunho da sua glória. Isso aqui impacta muita gente, principalmente aqueles que se degladiam na ciência para provar que Deus não existe. Ou para provar, por meio da ciência também, que Deus existe. Mas Deus não está preocupado com isso. Porque, irmãos, é como ele fala aqui, como o pastor fala aqui, o pastor Hermes Maia, Deus não criou o mundo para satisfazer a curiosidade humana. Não, irmãos. Não nos interessa o que a ciência vai dizer a respeito de Deus, ou o que ela não vai dizer. Porque o nosso fundamento não é a ciência. Mas o nosso fundamento é o que Deus diz em sua palavra, é a sua revelação para mim e para você. Isso nos basta, ou deveria nos bastar. E vermos a sua glória, irmãos, em toda essa criação, em toda a sua manifestação. É isso mesmo que o Salmo 19 está nos dizendo. Deus não se revela para satisfazer curiosidades da humanidade a seu respeito. Ele se revela para mostrar a sua maravilhosa e gloriosa redenção. E isso começa a ser revelado na criação. Interessante isso. O pastor F. Maia comenta mais uma vez, abre aspas, o mundo foi fundado com esse propósito, a saber, para que servisse de palco à glória divina. Olha só, irmãos, que coisa linda isso aqui. Olha só essa palavra do pastor Ernest Maia. O mundo foi fundado com esse propósito, a saber, 2 pontos, para que servisse de palco à glória divina. Irmãos, nós estamos nesse palco da manifestação da glória divina. Somos participantes desse cenário todo, dessa graciosa manifestação de Deus. Ele nos envolveu nesse propósito aí. E hoje nós temos discernimento, nós temos conhecimento da sua pessoa, tanto por meio da sua criação, como por meio da sua revelação em seu Filho Jesus Cristo. A aplicação desse primeiro ponto, irmão. Ao olharmos para a criação de Deus, nossa atitude é perceber a glória divina em todos os aspectos da criação e a tomar conhecimento desta verdade, deveríamos nos prostrar em adoração a Deus por tudo que Ele criou, pois tudo que foi criado serve de sinal para
para que não percamos a razão de estarmos no mundo criado por Ele, que é glorificar o seu nome. Essa é a nossa razão da nossa existência. Glorificar o seu nome. Por tudo que Ele fez. Então, irmãos, a criação está aí para isso, é como um sinal, para que a gente não perca a noção de que Ele deve ser glorificado. Que Ele me envolveu nesse contexto. Ele me trouxe à existência para que nós desfrutássemos de toda a sua criação. E de que o conhecêssemos por meio da sua autorrevelação. Irmão, na mitologia grega é tudo o inverso. Os deuses são temperamentais. É você que tem que bajular os deuses do tempo. Depois leiam. Leiam alguma obra da mitologia grega, para você perceber como é que funciona. Tem várias aí. Né? Então, os deuses são temperamentais, você que tem que bajular o tempo todo, né? Você tem que ir atrás, né? São furiosos quando você não faz o que ele manda. Então, é uma relação assim totalmente doentia. Por isso que é uma mitologia, não é uma realidade. Mas a nossa relação com Deus, irmãos, ela é totalmente oposta a isso. Totalmente oposta a isso. Porque a função da mitologia é justamente descentralizar Deus da criação e da sua autorrevelação. E compará-lo como um Deus da mitologia também. Como muita gente diz que o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, é uma mitologia. Mas não é, irmão. É realidade física, é realidade real. É a autorrevelação de Deus. E Deus, irmãos, nos trouxe, nos deu a clareza desse conhecimento. Para que nós o glorifiquemos, o adoremos e nos prostremos aos seus pés. Somos criaturas. Não somos deuses, não somos criadores de nada. Nós replicamos aquilo que recebemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque é Ele que nos mantém, que nos sustém, que persevera por nós. E toda a criação revela isso. Não é apenas os mares, os rios, os vales, as montanhas, o universo. Não é só isso. Isso faz parte, é como sinal, é como alerta. Olha só. Deus está aí, está presente, sustentando, mantendo tudo. Segundo ponto, irmãos, da nossa exposição de hoje. A revelação especial. A teologia chama o segundo modo de Deus se revelar de revelação especial. É especial por um simples motivo. É Deus que revela a sua pessoa por meio de Cristo a quem Ele quer bem, a quem Ele quiser. Então nós vamos ter aqui agora a revelação da pessoa de Deus. Deus se revela na criação como o Criador. Agora, na pessoa de Cristo é como Deus redentor, o Deus que se relaciona, que se comunica, que caminha, que anda, que pastoreia, que está junto, que consola, conforta, exorta, disciplina, que chama para si. É diferente agora. É uma relação mais pessoal, mais intimista, que ele se põe como pai. Em João, capítulo 1, que nós acabamos de ler, versos 12 e 13, algo aqui que provoca, que promove, que mostra isso, que nos inquieta com relação a isso, com relação à revelação especial. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, aqui vem aqui o meu foco, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mais de Deus. Então, aquele a quem Deus se revela como Pai, em Cristo Jesus, esses vieram a ter a revelação pela vontade de Deus, não é pela vontade do homem. Então é Deus quem se revela ao homem em seu Filho Jesus Cristo, mas isso é da sua vontade, não da vontade do homem.
O que nos interessa aqui em João 12, João capítulo 1, verso 12 e 13, é entender que a revelação especial de Deus é dada ao pecador por ele. Observe no verso 13, que nem a natureza humana, nem a hereditariedade religiosa, nem a vontade humana tem um poder para receber a revelação especial de Deus e entendê-lo como pessoa na pessoa de Cristo. É Ele, mais uma vez, irmãos, que vem a nós, que se chega a nós, que abre o nosso entendimento, que abre o nosso coração por meio do seu Espírito Santo e se auto-revela a mim e a você. A revelação especial de Deus é dada a seus filhos por meio da redenção recebida em Cristo. E isso não depende da vontade humana, nem da bondade, nem da moralidade humana. O homem é pecador, não tem a capacidade de discernir e entender a revelação especial de Deus se Deus não redimi-lo. É interessante mesmo, porque quando Deus se revela na criação, eu percebo que há um Deus. E a minha pergunta é, como eu vou me relacionar com Ele? Porque devia ser uma resposta, uma pergunta retórica, para aqueles que percebem que é um Deus que criou todas as coisas. Então a pergunta é, como é que eu vou me relacionar com aquele que me criou? Porque é uma necessidade do ser humano. E a resposta vem em Cristo Jesus. Ele é a revelação que vai mostrar isso. Ele é a revelação especial de Deus que mostra como o homem deve se relacionar com Deus. Perfeito, irmão, o que Deus está fazendo aqui. Perfeito, perfeito. A criação de Deus revela seu poder, criatividade, expansão, diversidade, beleza, espanto e sua preservação. Mas a personalidade divina, redentora de Deus, é revelada unicamente em seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou Jesus. Por isso que Deus prometeu o Redentor para uma relação de comunhão, de personalidade com aqueles que Ele criou, comigo e com você, com o homem. A revelação especial é o acesso dado por Deus à verdade a respeito dele, mostrando quem é ele como rei soberano, sua natureza divina e pessoal, sua redenção para o pecador em seu Filho Jesus Cristo. Então, a revelação especial de Deus, desculpa, é a pessoa de Cristo. Queria um pouco da luz para poder trazer para mim. É a pessoa de Cristo. Por isso que Cristo foi rei, irmão. Cristo é o próprio Deus encarnado em pessoa. E o verbo se fez carne. Não é reencarnação, não confunda as coisas. Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. Reencarnação é coisa do espiritismo. Não tem nada a ver com a escritura. É heresia, é pecado, é idolatria, é abominação para Deus. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação, irmão. Pelo amor de Deus. Eu sei que muitos entendem e acham cultura espiritismo, mas aquilo ali é uma farsa, é uma coisa falsa. Porque a Bíblia sempre diz, não consultem os mortos. É uma proibição bíblica. Porque há o perigo, irmãos, de você consultar os mortos e querer falar com você é o diabo, é Satanás, que se disfarça de anjo de luz, se transforma em quem ele quiser. Então, Cristo é encarnado, é diferente. Ele se fez carne, ele nasceu de uma mulher. Pela ação do Espírito Santo. Mas por que ele encarnou? Para se tornar homem e se comunicar comigo e com você. E trazer o reino de Deus à luz do Evangelho. Para mim e para você. Esse é o ponto aqui. Jesus Cristo não reencarnou. Isso não existe. Ele encarnou. É diferente aqui a proposição e a proposta. Então a revelação especial de Deus é Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado em Cristo. A verdade é, Deus se fez homem em Cristo, de modo pleno e perfeito e sem pecado, para revelar sua redenção ao homem pecador. Por meio da natureza, podemos discernir que alguém extremamente inteligente criou tudo, céus e terra.
Mas a natureza não é Deus e nem revela a necessidade da redenção do pecador. Céus e terra são criação de Deus. Só Cristo revela o homem como pecador e necessitado da comunhão com o Pai. E só Cristo, o Deus mediador, perfeito do Pai, pode redimir o pecador de seu pecado contra Deus. Olha que coisa linda, irmão. Deus consertando, ajustando tudo que Adão quebrou quando pecou. Tudo. Cristo é o Adão perfeito que veio para restaurar todas as coisas. Não só a nossa vida, como também toda a criação. Tudo vai ser restaurado plenamente, irmão. Já temos parte dessa restauração. E quando Cristo nos salvou, nos redimiu, nos justificou, né, Ele redimiu a nossa comunhão com Ele. Ainda não em plenitude, mas nós já gozamos da presença de Deus. Nós gozamos da comunicação com Ele, da adoração, de entendermos a Sua palavra, de nos deleitarmos em Sua pessoa, em ler as Escrituras, em estudar, nós nos deleitamos com isso. Mas ainda há em nós ainda imperfeição, há pecado ainda na nossa carne. Isso vai ser restaurado quando Cristo vier pela segunda vez. Aí sim, teremos a plenitude de toda a sua redenção e viveremos para sempre em eternidade com Cristo, nessa terra toda restaurada. Ninguém vai morar no céu. Não vai. O céu é o lugar da morada de Deus. Nós vamos morar na criação de Deus restaurada. Novos céus e nova terra. É aqui que nós vamos morar. Na Nova Jerusalém, que é como é chamada em Apocalipse. O que é a Nova Jerusalém? São os novos céus e a nova terra. Como é que vai ser, irmão? Não tenho ideia. Mas se vem dele, é bom e é perfeito. Graças a Deus por isso. O pastor Hermes Maia comenta aqui mais uma vez, abre aspas. O conhecimento que Deus deseja que tenhamos dele está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Até isso ele preocupou. Até isso ele deixou, irmão. Para que nós não percamos o prumo. Deixou para mim e para você a sua auto-revelação registrada na Escritura, de Gênesis Apocalipse. De Gênesis Apocalipse. Irmãos, nós gastamos anos para fazer um curso universitário. Eu gastei 4 anos, todos os dias tendo aula. De manhã, de tarde e às vezes à noite. Às vezes também até nos sábados. 4 anos, intensivo, para me formar em administração de cooperativa. 4 anos. O curso de medicina são 5 mais 1 ano de residência, 6, e os médicos não param de estudar. Engenharia, 5 anos, e por aí vai. Por aí vai. A gente tem a escritura em casa aberta. E a minha pergunta é, você já gastou 4 anos estudando a escritura? Ou pelo menos 1 ano lendo a escritura? Não. Eu creio que muitos aqui podem ter feito isso. Mas vocês estão vendo a incompatibilidade das coisas? Por que eu gasto 5, 6 anos fazendo um curso universitário, um curso técnico, ou me aperfeiçoando na minha profissão? E anos com isso, estudando atento, fazendo prova, fazendo trabalho, fazendo um monte de coisa, passando a noite em branco estudando muitas vezes. E por que eu não faço isso com a escritura? Não deveria ser o contrário? Ela regia a nossa vida intelectual e profissional. Eu gastar mais tempo com ela do que com... Não estou dizendo aqui você deixar de estudar, não, mas focar mais, não é, no estudo da escritura, não é, para ter mais êxito no meu estudo intelectual. A gente perdeu esse prumo aí. Deus se revela para mim e para você na escritura. E nós precisamos, irmãos, ler as escrituras, estudar as escrituras, de uma forma simples. Não tem mistério, eu já falei com você, não tem mistério. Apenas precisa da disposição disso aí, pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, nos faça entender as escrituras. E caso você tenha dúvida, me procura.
A gente senta, conversa, lê junto. Mas o foco é que Deus quer, Ele se revelou a você e a sua resposta para Ele é: eu quero conhecê-lo. Porque você me chamou a te conhecer, você se auto-revelou para mim, não é, de uma forma milagrosa, de uma forma esplêndida, maravilhosa. Para que eu tenha comunhão com o Senhor, para que eu me submeta ao Senhor, para que eu conheça o lugar para onde eu estou indo, na minha peregrinação para a Nova Jerusalém. Está tudo na Escritura, em todos os detalhes. Irmãos, a Escritura não é um compêndio religioso. Não é isso. A Escritura é a maneira de Deus se revelar a mim e a você. Não é por sonhos, não é por visões, não é por aparição, não é isso. Esqueça isso. É a Escritura, é a Bíblia aberta e você lendo e estudando. Basta ler a Escritura. Porque é nela, como diz o pastor aqui, o conhecimento que Deus deseja que tenhamos, dele está nas Escrituras. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus para o pecador, pois só ele revela o estado do homem de pecado e a necessidade desse homem de reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então, a revelação especial de Deus é a pessoa de Cristo, seu Filho amado, em quem ele tem todo o prazer que está revelado na Escritura. Na Escritura. Abre aqui um parênteses. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela já está na glória há muito tempo, ela era uma católica ferrenha do interior, lá da Paraíba, dessas beatas mesmo, né, de andar com aquele lenço roxo, não sei o que era. Eu era menino, né, criança na época, mas andava com texto na pescoço, texto na mão, e participava assim dos eventos da igreja, assim, era assim, muito religioso. E ela começou a ler a Bíblia. Ela começou a ler a Escritura. E ela começou a anotar. Minha avó era autodidata, é muito inteligente, vem da roça, né? Não teve escola, essas coisas aí. Os filhos tiveram, mas ela não. Então ela era autodidata, então ela começou a anotar as dúvidas. E ela pegou as dúvidas, tinha muita intimidade com o padre local, da paróquia local, e levava ao padre. Padre, eu estou com essa dúvida aqui. O padre dizia: Severina, ela chamava de Severina, isso ela contava para a gente: Severina, esse livro não é para você ler, não, Severina. Leia o livro, feche esse livro e só siga o que eu falo, o que eu falo na missa. Isso para você baixa. Ela tinha beata, fechou. Mas aí ela começou a ser incomodada. Ela voltou a ler de novo a Bíblia. E aí ela começou a anotar as dúvidas de novo. E a questionar o padre. Aí ela começou a aprofundar as suas dúvidas. O padre dizia uma coisa e a Bíblia dizia outra. Ela ficou: quem tem razão? Ela foi de novo para o padre. Quem tem razão? É o senhor ou o que eu estou lendo aqui? Aí ele fez: você voltou a abrir esse livro para ler. Eu não já disse que você fechasse esse livro. Você quer ser excomungada? Fecha o livro e pare de ler isso. Ela, com medo, né, foi e fechou o livro de novo e ficou sem ler o livro. Mas ela voltou a ler pela terceira vez. Aí não teve mais jeito. Aí não teve mais jeito. Ela disse: a Bíblia tem razão. Não é o fato que é com a razão, é a Bíblia que tem razão. Ela foi para o padre e entregou tudo isso. Ó, estou deixando. Entre o Senhor e o Senhor fala. E a Bíblia fala, eu vou ficar com a Bíblia. Olha só, irmão. Olha só, quem conheceu minha avó do pecado e do juízo da justiça de Deus? A Escritura, a leitura dela. Ninguém pregou para ela, porque naquela época era muito difícil isso. Ninguém fazia evangelismo como se faz hoje, não é? E os católicos não recebiam os crentes, não deixavam os crentes entrar em casa. Ela lendo a Bíblia. Ela começou a ler a Escritura. O Espírito Santo foi lá e converteu o coração dela. Trouxe a revelação especial de Deus ao coração dela. E foi ela quem começou o trabalho missionário na família, aí converteu-se minha mãe, converteu-se meus irmãos e também chegou a mim também a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus, em Gênesis 3,15, mostrava a revelação especial, diz o texto, lá em Gênesis 3,15,
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O contexto de Gênesis 3,15 é o juízo de Deus sobre o diabo, está no verso 14, Gênesis 3,14. Então Deus anuncia para o diabo, na presença de Adão e Eva, a revelação do Messias Jesus. Jesus é o descendente da mulher e quem esmagou a cabeça do diabo. A cruz é o instrumento da revelação especial de Deus para o seu povo. Ali Jesus esmagou a cabeça do diabo e o diabo feriu o seu calcanhar. A revelação especial de Deus está exposta na cruz, no Calvário, com o seu Filho pregado nela, satisfazendo a justiça do Pai, consertando o que Adão havia quebrado. A revelação especial revela a morte substitutiva de Cristo na cruz. Adão era o representante federal da raça humana. Por meio da representação dele, o pecado entrou no mundo, criado por Deus, e na vida dos homens. A providência imediata de Deus para corrigir este desastre foi o Redentor, que veio logo em seguida, após a queda de Adão, na justiça sobre a serpente. Cristo Jesus. Esta descendência começou em Gênesis 4:25, com o nascimento de Sete, e caminha na história da redenção até o Rei Jesus, no qual todas as nações da terra serão abençoadas. Diz o texto. As nações da terra serão abençoadas porque a mensagem do Evangelho pregada a princípio por Cristo e depois por seus discípulos e hoje por sua igreja tem salvado pecadores destas nações da condenação eterna para a vida eterna e para a comunhão com o Pai por meio de Cristo. As bênçãos que chegam às nações é o Evangelho de Cristo, a revelação especial exposta de modo claro e inteligível a todos os povos, dizendo: Cristo é a salvação perfeita de Deus, fora dela não há salvação, ou fora dele não há salvação. O pastor Ernesto Maia comenta mais uma vez, abre aspas, somente através das Escrituras o homem pode ter um conhecimento de Deus livre de superstição. Fecha aspas. Nesse sentido, a revelação especial de Deus diz respeito ao conhecimento de quem Ele é. E só as Escrituras dão esse conhecimento. Então, o centro da revelação especial é a Bíblia. E o tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a revelação especial de Deus é Cristo. E para conhecê-lo é preciso ler, estudar as Escrituras sob a orientação do Espírito Santo. Neste sentido, irmãos, é o Espírito Santo quem revela ao pecador a pessoa de Cristo, sua vida e sua obra. É o Espírito Santo quem revela ao pecador a revelação especial de Deus, transformando, quebrantando e mudando o seu coração. Assim como mudou o coração da minha avó apenas com a leitura da Escritura. E não é apenas a leitura da Escritura. O Espírito Santo se move em nossos corações. O pastor Ernesto Maia comenta mais uma vez, abre aspas, a constatação da revelação de Deus gera em nós dois sentimentos. Você percebeu que se revela a você, geram dois sentimentos. Primeiro, a humildade. Por sabermos que tudo que temos e sabemos provém dele. João 15:15, 1 Coríntios 4:7, 2 Coríntios 3:5. Estão os textos aqui. E a segunda atitude é a alegria. Por termos acesso à revelação de Deus, que é a verdade. Humildade e alegria. Humildade por reconhecermos Ele como Senhor de todas as coisas da minha vida. E alegria por ter acesso à verdade. Irmãos, nós vivemos num mundo de mentira. Olha a nossa volta. Olha a nossa volta. Olha o contexto que nós estamos vivendo hoje. O contexto das fake news. É a era das fake news. O que é fake news? Mentira. E o que é que nós desejamos? O que é que nós buscamos? É a verdade. A verdade, irmãos, nos satisfaz, nos consola, nos conforta, nos alegra o coração. E nós vibramos com a verdade. Porque isso está em nós. E as Escrituras, irmãos, nos revelam a verdade de Deus.
nos fundamentos da nossa vida nessa verdade. Isso traz consolo e conforto ao nosso coração. Ao nosso coração. Ele continua, o pastor F. Maia, abre aspas mais uma vez. Tais sentimentos, como estudo da palavra de Deus, devem conduzir-nos à adoração, humildade, alegria e com conhecimento da verdade, à adoração. Porque Deus se revelou a mim e a você com a sua verdade, para que nós o adoremos em humildade e em alegria, em gratidão. Nada mais que isso, irmão. Nada mais que isso. A nossa relação com Deus, irmão, é uma relação de adoração o tempo inteiro. Porque se eu conheço quem Ele é, se eu tenho conhecimento do que Ele fez e está fazendo em minha vida, eu tenho a humildade de entender que Ele é o meu Senhor, a alegria de ter a revelação dEle e agora o conhecimento revelado por Ele à minha vida, eu vou adorar. Humildade, alegria e adoração. Tremendo isso aqui. Tremendo. Ele continua, o pastor Hermes Maia. A Bíblia foi-nos confiada a fim de que, mediante a iluminação do Espírito Santo, sejamos conduzidos a Jesus. Ele é quem nos leva ao Pai e nos dá vida abundante. Olha isso aqui, irmãos. A Bíblia foi-nos confiada, Deus confiou a nós a sua revelação. A fim, ao propósito, de que, mediante a iluminação do Espírito Santo, Ele vem nos iluminar, sejamos conduzidos a Jesus. Vamos a Cristo. Não só pela nossa salvação, mas por tudo de graça, de bondade, de misericórdia que Cristo tem para nos dar e para que nós cresçamos nele, irmão. Ele é quem nos leva ao Pai. Então, por que eu vou a Cristo? Porque eu quero ir ao Pai. E hoje, o meu que eu tenho de ir ao Pai é Cristo. Sempre vai ser Cristo, eternamente, irmão, vai ser Cristo. Cristo é o nosso eterno mediador. Mesmo na glória, mesmo na Nova Jerusalém aqui, Cristo vai estar entre nós aqui, irmão. Nós vamos ao Pai e tem que ser por meio dele. É Ele que nos leva ao Pai. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu me chego ao Pai. Ele continua. A Bíblia foi nos concedida para que conheçamos seu autor. E conhecendo-o, o adoremos. E adorando-o mais, o conhecemos mais. Deixa. Conclusão da nossa exposição de hoje. Conclusão e aplicação. Ainda vou utilizar as palavras do pastor Ernest Maia. Abre aspas. Ele se dará a conhecer livre, fidedigna e explicitamente. Jesus Cristo se revela a nós livremente, fielmente e explicitamente. Não tem mistério aqui. Ele se revela como Senhor. Sem a revelação, o homem não teria o menor conhecimento de Deus. Por mais engenhoso que fossem os métodos, por mais sistemáticas que fossem as pesquisas, e por mais que a ciência evoluísse, o homem nunca conseguiria chegar a Deus ou mesmo à sua ideia por si mesmo. Ele continua. A frequência no culto deve pressupor o desejo de adorar, aprender e servir a Deus. A igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da nossa alma com relação ao conhecimento de Deus, a adoração e a nossa submissão. Portanto, aqui ele fechou as aspas. Agora eu vou dar o finalmente. Portanto, não negligencie sua frequência na igreja, pois é nela que Deus se manifesta pela pregação, pelo estudo bíblico, a adoração, o sacramento e as orações. Irmãos, que Deus nos abençoe. E não esqueça disso. Deus tem se revelado a você e é uma revelação contínua por meio da sua palavra. Tanto por meio da criação, quanto por meio da pessoa de Jesus Cristo.
Não negligencie a leitura bíblica. Não faça isso. Também não torne ela religiosa, mas abra com prazer. Senhor, eu vou agora receber, eu vou entender, eu vou ter acesso à tua revelação para mim. Vá humildemente, se alegre com isso e depois o adore. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos ficar de pé? Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela maneira que o Senhor se revela a nós. De forma clara, de forma límpida, de forma expositiva, Senhor. Não há mistério. Não há. O Senhor é claro. É claro e me deixou a sua palavra, Senhor, para que nós tenhamos acesso a tudo aquilo que o Senhor revelou de si mesmo para nós. E aquilo que nós temos acesso, o Senhor está na tua palavra. Agora, Senhor, nós te pedimos, quebranta-nos, aviva-nos e nos motiva, Senhor, a ler tuas escrituras com alegria, com humildade e com adoração. Bendito seja tu, Senhor, pela revelação do Senhor na criação e pela tua revelação especial em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo.